por que eu tenho que fazer dieta antes de realizar a iodoterapia? E para quem não sabe, essa dieta, pessoal, consiste em não ingerir nenhum tipo de alimento que contenha iodo. Só que você também tem que parar seu hormônio tireoidiano. Aquele hormônio da tireoide que você toma, ele também tem que ser parado antes da realização da iodoterapia. E aí você pensa, para que tanta frescura para fazer a iodoterapia? Deixa eu te explicar. E primeiro eu vou te levar a entender como funciona uma célula tireoidiana. A célula tireoidiana é essa célula que vocês estão vendo. E elas se agrupam e formam essa estrutura circular, e essa parte central, onde está escrito coloide, é onde fica toda a produção de hormônio. Mas ser humano, isso é microscópico, não vai pensar que essa coisa aí do meio está crescendo e vai te sufocar, ser humano. Para ela produzir hormônio da tireoide, a levotiroxina, o T3 e o T4, ela precisa de iodo. E esse iodo ele está aí passando no sangue, a célula capta esse iodo, ele entra na célula e através de um processo químico ela produz a levotiroxina. E essa célula tireoidiana, depois que produz a levotiroxina, ela fica armazenada. Aí no meio, onde está escrito coloide, aí tudo é hormônio produzido, só que ele está lá guardado. Se o corpo precisar, a célula tireoidiana joga na corrente sanguínea. Se o corpo não precisa, ela não joga. E no nosso corpo também tem outro hormôniozinho muito famoso chamado TSH, que é produzido aqui no nosso cérebro. E o que o TSH faz? É ele que controla a produção e a liberação desse hormônio de tireoide. Ou seja, se tem muito TSH, o TSH vai lá na célula da tireoide e fala: secreta hormônio. Mas eu não tenho hormônio, então produz mais, ser humano. Depois que tu produzir mais, pega esse hormônio e joga na corrente sanguínea. Então, se o TSH estiver alto, ele está chicoteando a tireoide, fazendo ela produzir ou liberar esse hormônio. E aí vocês viram que o iodo ele entra na célula para poder produzir o hormônio tireoidiano. Aí o ser humano inteligente como é, ele pensou: cara, se a célula tireoidiana é a única célula que põe o iodo para dentro, por que a gente não põe uma bombinha nesse iodo? Ou seja, por que a gente não marca esse iodo com radiação para que quando esse iodo entre na célula, ele mate apenas aquela célula? Esse foi o pensamento. E aí eles criaram o iodo radioativo, que é o iodo 130, que é o iodo que o paciente toma durante a iodoterapia. Só que raciocinem comigo. Se eu quero que uma pessoa coma um determinado alimento, ela vai comer aquele alimento com mais vontade se ela tiver com fome ou se ela tiver com o bucho cheio? Claro que é com fome. Com o bucho cheio ela pode olhar e nem querer. O princípio da dieta é exatamente o mesmo. Quando o paciente para de tomar o hormônio tireoidiano, a levotiroxina, o T4, os níveis de T4 vão cair. Quando o nível de T4 cai, que o corpo fica sem hormônio, o que o TSH faz? Vai lá para cima. Por quê? Porque ele vai lá na tireoide dizer: produz, que eu preciso de hormônio. Só que a célula tireoidiana, ela tá: mas como é que eu vou produzir? Eu não tenho iodo. Pronto, agora virou um teatro. Mas eu estou dizendo que eu preciso de hormônio. E a célula tireoidiana: eu não tenho iodo. E aí, quando eles estão nessa luta absurda, chega a hora do paciente ir para a clínica fazer a iodoterapia. Aí ele toma aquele iodo radioativo, que tem aquela bombinha. E aí quando a célula tireoidiana olha aquele iodo passando, ela está ávida, ela está com fome, porque o TSH está dizendo para ela produzir hormônio. Ela pega aquele iodo radioativo, internaliza para tentar produzir o hormônio, só que é uma armadilha. E aí a célula... Mas entenda uma coisa é o iodo entrar na célula tireoidiana. Só que a célula tireoidiana que tem câncer de tireoide, o poder dela captar o iodo e internalizar e manter esse iodo dentro dela é apenas 3 a 4% do poder que uma célula normal tem. Então essa célula com câncer, esse iodo, ele pode entrar, mas ele pode ser colocado para fora por causa dessa inabilidade dela de segurar o iodo radioativo. É por isso que esse paciente não pode ter outros tecidos tireoidianos para roubar essa ação do iodo. E aí você pode se perguntar: mas doutor, eu não fiz a cirurgia de tireoide? Por que vai matar a célula tireoidiana se eu fiz a cirurgia de tireoide? Ser humano,
Ninguém que faz a cirurgia de tireoide, ninguém fica 100% sem células no corpo. Ou elas estão no local da cirurgia, alguma célula residual, ou ela está circulando no seu corpo. E essa célula circulante, o iodo vai lá e mata, essa célula local ele também mata, para diminuir a chance desse câncer voltar. Conseguiram entender? Não esquece de seguir e compartilhar, ser humano. Fui!